Olá, estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do ciclo 5? Quero lembrar que o novo PET está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E quem está conosco é a professora Maria Dirce Gontijo de História. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Gabi. Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial. Bom, hoje então a gente vai estar aqui, né, fazendo a correção de todas as atividades, né, do PET 4, e que são muitas, tá? Então, assim, né, na verdade, eu fui bem fiel, né, ao que estava proposto lá nesse PET mesmo, tá? Então, vamos tentar ver se a gente consegue chegar, né, no final da aula, fazendo todas as atividades que foram propostas. Se por acaso, né, não tiver, depois, né, não der para fazer tudo, depois você, né, tem acesso e as respostas vão estar todas aqui nesse PET. Aí então, né, aluno do 4º ano, professores, a gente vai estar aqui relembrando, né, o que estava, né, proposto nesse PET 4, que a gente trabalhou com a unidade temática circulação de produtos, pessoas e culturas, né, com um objeto de conhecimento, a circulação de pessoas e as transformações no meio natural, trabalhando a nossa habilidade, né, lá do nosso currículo referência de Minas Gerais, a habilidade 4X. Bom, lá na semana 1, né, desse PET 4, tá certo? Já começando com a atividade 1, que está lá na página 52, vem um texto, né, que não foi possível estar colocando esse texto na íntegra aqui, né, nos meus slides. Mas o texto chama-se A Vida na Pré-História. Aí, bom, dentro desse texto, né, estava perguntando o que foi, né, esse período paleolítico? Bom, esse período paleolítico, o termo, né, já fala que significa, né, no grego, pedra antiga. E nesse período aqui, né, as pessoas ainda faziam ferramentas bem rudimentares, como a gente vai estar vendo aqui. Foi o primeiro período, então, da pré-história, tá? E, portanto, então, né, a gente fala que esse período foi a partir do momento que o homem surge aqui na Terra. Bom, o paleolítico também, né, como eu já falei, ele é conhecido como o período da pedra lascada, porque esse homem, ele não conhecia ainda o polimento de pedras. Então, ele fazia ferramentas, né, machadinhas, né, ponta de lança, mas tudo com muito rudimentar mesmo, tá? Por que esse período, né, recebeu esse nome, tá? Por quê? O nome desse período se deve ao fato, então, de que os nossos antepassados, eles passaram a produzir ferramentas de pedras, porque até então, né, nem isso eles ainda conheciam, técnica nenhuma. Aí a gente fala, então, assim, na história que as tecnologias, elas surgiram a partir do momento que o homem descobre, né, que é possível ele estar fazendo ferramentas para estar melhorando a sua condição, né, de vida. Ferramentas, professora, como lança... Isso, eles faziam tudo isso, né, para pescar. Claro que a pesca era um pouquinho mais, tinha um pouco mais de dificuldade, porque como eles não conheciam o polimento, as pedras, né, não ainda alcançavam, né, o peixe da forma que eles queriam. Uhum. Mas, de certa forma, claro que eles conseguiam abater animais, né, maiores, né, com essas ferramentas, tá? E essas ferramentas, então, a característica principal delas era o quê? Bem rudimentares e porque eram feitas de pedra lascada, mesmo, tá? Bom, aí depois aqui, né, dentro lá dessa mesma atividade, tá pedindo para a gente enumerar, né, a coluna, tá? Só que, né, no meu caso aqui, não deu para eu estar fazendo, e aí, na verdade, então, eu coloquei, né, cavernas. Se você colocou que caverna, tá, Gabi, eram os locais, né, onde eles usavam como abrigo, você acertou a sua resposta, tá? Se você colocou, né, que pintura rupestre, né, eram as representações das cenas cotidianas que eles faziam, né, as representações artísticas que eles faziam nas cavernas ou nas pedras, nas rochas, você também acertou. E nômades, né, que foi uma das características desse período paleolítico, que eles eram, né, grupos de pessoas que eles não tinham moradia fixa, porque até então eles desconheciam a agricultura. Eles eram pessoas, né, caçadores, coletores, né, de frutas, tá? E raízes. Bom,
A gente vai, então, ainda dando continuidade aqui na semana 1 desse PET, né? E eu peço para você, né, estar aqui analisando essa imagem, né, que é uma imagem muito bacana, tá? De uma pintura rupestre, tá bom? Aí a gente nota aqui, né, que tem animais, tem figuras humanas com ferramentas, né, que eles utilizavam lá, né, nessa época, tá? Aí eu venho a pergunta, né? O que está sendo representado nessa gravura? Aí eu te pergunto, Gabi, o que você conseguiu enxergar ali de fato? Bom, Vamos professora, voltar. penso que é uma forma de comunicação, de uma caçada, de algum tipo de... eles estão caçando um animal, não parece isso? Sim, sim. Aí a gente dá para ver as ferramentas, né, que são Isso. usadas e tal. Beleza, isso Vários mesmo. homens, eles andavam em bando, né, como você Sim, disse, sim. sempre, O ser né? humano, na verdade, desde que da existência dele, ele anda em bandos, tá? Porque um ajuda o outro, né, na sobreviver defesa. também. Isso. Bom, então assim, né, aqui é uma pergunta bem subjetiva e individual que eu fiz aqui para a Gabi. Eu coloquei aqui que, no geral, né, gente, os temas dessas pinturas rupestres eram temas, né, quase que eram os mesmos. Quando a gente analisa uma pintura rupestre, a gente vê que sempre tem, né, as imagens né, humanas e os animais, etc. Por quê? Porque, na verdade, é o que era comum e que eles enxergavam lá na época, porque era uma vida, né, bastante simples, né, que eles tinham. E uma outra coisa que dá para a gente notar, né, ali na imagem, que lá tem cenas retratando, né, cenas de animais, né, caçadas de animais, tem figuras humanas e os instrumentos que eles utilizavam, né, nessas caças. E já lembrando que, né, para a grande maioria dos historiadores e do pessoal da arte, a arte rupestre é uma das artes mais difíceis de se analisar, tá? Em sua opinião, o que pretendiam os povos, né, do Paleolítico ao fazerem essas pinturas? Bom, também é uma pergunta bem subjetiva, né, que eu coloquei. Eles queriam, então, deixar, né, registrado a capacidade que eles tinham de expressar, porque como eles não tinham a escrita, não é isso? Eles tinham que expressar de alguma forma. E o desenho, claro, né, que era uma forma bem bacana deles estarem representando. E tá? de contar uma história, né? E de contar uma história, que aí eles estão passando oral, né? Vai passando de geração para geração, tá? Que isso aqui, há milhões de anos atrás, está aqui com a gente até hoje, tá bom? Com essas pinturas, então, por que foi muito bacana? Porque essas pinturas são vestígios, né? Que eles nos deixaram para propiciar para a gente conhecer o quê? Os hábitos desses grupos humanos lá no passado, dos nossos, né, antepassados. Os animais que eles caçavam lá na época, que normalmente eram animais de grande porte, tá certo? E até a organização, como é que eles se organizavam lá nesses grupos, né, no meio lá que eles viviam. Na verdade, então, resumindo, seria o quê? Eles nos propiciaram conhecer o cotidiano da vida deles daquela época, tá bom? Aí a gente passa aqui para a semana 2 do PET, tá? Que já está lá na página 55. E com o texto, né, período neolítico, neo, que é de novo, né, e lítico, que vem de pedra, que a gente vai ver agora que vai haver um salto, entendeu, Gabi? Eles já vão conseguir sair lá, né, conseguir sair lá das ferramentas só da pedra lascada, e eles vão, então, aprimorar essas tecnologias, porque eles descobrem que é possível polir a pedra. Aí, dentro desse processo, né, desse período neolítico, aconteceram várias coisas, tá? Muito importantes, né? Inclusive, o processo de sedentarização, que eu coloquei, que os nômades, né, que o povo do período paleolítico eram nômades. Aqui, então, eles vão fazer uma grande revolução, porque eles vão descobrir a agricultura. A partir desse momento, então, eles passam a ser sedentários, né? Isso significa o quê? Eles passam a ter uma moradia fixa num determinado local, tá? E o que tornou possível esse processo de sedentarização? Aí vamos lá, né, para a pergunta número 1 aqui. Foi o processo, então, que o homem deixou de ser nômade, né, passando, então, a ser sedentário, ou seja, tendo uma moradia fixa. E isso foi possível a partir do momento, né, que eles conheceram a agricultura e domesticaram os animais. Continuando aqui, né, lá do PET, tá lá para a gente completar, né,
as frases de acordo com essa legenda. Paleolítico, neolítico, nome sedentário. Aí vem aqui, durante um longo período, o que está em vermelho, tá? É que eu peguei aqui da legenda para estar completando, tá? Durante um longo período, chamado de paleolítico, a forma de vida de muitos grupos era nômade. Durante o período neolítico, os homens, então, começaram a fabricar os artefatos de pedras polidas. E o paleolítico também é conhecido como pedra lascada por causa das ferramentas que eram feitas de pedras. E os seres humanos começaram a domesticar os animais, a praticar a agricultura no período neolítico. Por isso, então, foi permitida a eles uma vida sedentária. Continuando aqui, na semana 3, um texto lá, né, que está lá, que é a descoberta do fogo mudou a vida do homem. O texto, gente, é maravilhoso. Então, vocês, por favor, né, quem ainda não leu ou não fez, leia, porque é muito interessante, né, esse texto. E tem um filme também, A Guerra do Fogo, que se vocês tiverem condições de ver, né, é um filme muito bacana. Aí veio a pergunta, você quer ler para mim, Gabi? Você já parou para pensar em como seria a nossa vida se não tivéssemos fogo? Registre 3 dificuldades que o homem enfrentaria se não tivesse o fogo. Então, eu coloquei aqui, né? Claro que mas você tem N possibilidades de estar colocando mais respostas, tá? Que a culinária não teria sido desenvolvida, né? Porque a gente não faz comida, né, sem o fogo. Muitas indústrias não existiriam, né, porque o fogo também ele é o propulsor de energia para muitas indústrias, tá? E eu coloquei um outro aqui, né, lembrando das nossas comunidades, né, isoladas, que hoje os nossos índios, né, os nossos indígenas, né, que moram isolados, às vezes algumas populações quilombolas, né, os raizeiros, eles precisam muito do fogo ainda, né, para a sobrevivência deles mesmos, para aquecimento, para fazer comida, e né, por mais várias coisas, N coisas. E de acordo com o texto, como que surgiu esse fogo? Bom, o fogo surgiu na Terra há cerca de 400 milhões de anos, está lá nesse texto. Nessa época, formou-se na atmosfera, então, os raios que provocaram os primeiros, né, incêndios, tá? Porque não foi o homem que descobriu o primeiro, ele notou que tinha fogo, mas o fogo apagava, né? E só depois, no final do período paleolítico, que ele consegue ver que ele, sovando 2 pedras e tal, ou madeira, ele conseguia fazer faíscas, tá? E por que, segundo o texto, né, cozinhar alimentos tornou-se uma revolução? Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano, né, começa a cozinhar os alimentos, tudo muda, tá? Aí ó, vocês vão percebendo, as carnes da caça que apodreciam facilmente, rapidamente, quando elas eram assadas, elas duravam mais. Então eles foram, né, percebendo isso daí. Vegetais que tinham gosto ruim quando cru, se cozido, ele ficava muito mais gostoso. Como o corpo também, né, nosso corpo humano, ele absorve melhor os nutrientes do alimento cozido, né, o nosso organismo, então, levou uma grande vantagem nisso, porque com isso nós conseguimos fazer uma reserva de energia, o nosso cérebro cresceu, tá, e desenvolveu-se mais. Aí sabe o que isso significa? Que nós começamos a ter uma maior capacidade de raciocínio, de usar a nossa razão enquanto ser humano, tá? Como o fogo, que outro elemento da natureza é essencial para nós? É uma pergunta muito fácil, né, Gabi? Porque se eu tenho fogo, eu preciso, para eu sobreviver, de quê? Água. Da água, não é isso? É a água, pois ela é que nos dá a vida. Inclusive, o nosso corpo é formado, né, quase que na totalidade de água. Nós usamos essa água, então, para lavar, para beber, para limpar, né? E a gente usa também para a diversão, não é isso? E nesse calor agora, né, uma piscina vai super bem. Atualmente, quais os problemas trazidos pelo uso intenso do fogo? Que nós temos inúmeros, sim, né? As queimadas que estão aí esses dias, né? Eu vindo de Araxá para cá essa semana, não tem um ipê florido, porque o fogo, né, quase que na totalidade, perto das rodovias, é só cinza, tá? E que ações que podem resolver esse problema?
Bom, as queimadas, então, elas têm ocasionado a degradação do ambiente, esgotamento das terras, erosão, perda da biodiversidade lá do cerrado, entre outros fatores negativos. Aí, quais ações que nós podemos estar fazendo? Não jogar, né, bituca de cigarro para incendiar, para começar o fogo no chão, não soltar balões, não fazer fogueiras próximas à vegetação, evitar queimar lixo, que ainda no interior às vezes é muito comum isso. São atitudes simples e de cidadania, né, que podem salvar muitas vidas, nossas e dos animais. Vamos analisar o fogo aqui no passado. Como obter esse fogo, Gabi? Leia para mim, por favor. Através do atrito de pedras ou pedaço de madeira. Utilizado para quê? Cozinhar alimentos, aquecer do fogo, afugentar animais e preparar as roças para plantio. Consequências para o meio ambiente e saúde. Eram poucas, pois o homem, no passado, só utilizava o fogo para melhorar a sua condição de vida. Muito legal, né? Sobrevivência. E agora, no presente? Como obter? Através da combustão da madeira, do carvão, de materiais químicos, laser, etc. Utilizado para quê? Cozinhar alimentos, como energia nas indústrias. E etc, né? Porque claro que é um monte de fatores aqui, tá? Consequências para o meio ambiente, diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes, aquecimento global, diminuição da fertilidade do solo, intensificação da erosão, danos ao patrimônio público e privado, aumento das doenças respiratórias e etc. São vários. Vocês estão vendo, né, que são vários, né, os fatores aqui que levam realmente o meio ambiente à nossa saúde. Aí nós vamos lá. Nós temos aqui, né, já entrando na semana 4 do nosso PET, né, um texto que é muito interessante também, tá? Que fala sobre as teorias da chegada do homem aqui na América, tá? Nós já estudamos isso, né, em aulas passadas, tá? Eu já trabalhei isso com vocês. E aí sim, mas vale a pena vocês estarem lendo lá, né, o texto, porque ele traz um monte de informações bacanas para vocês. Aí, de acordo com o texto, como esses homens teriam chegado aqui no continente americano? Aí tem uma hipótese tradicional, né, que ela propõe que o ser humano, ele chegou aqui no continente americano atravessando uma ponte de gelo, que teve uma fase lá de glaciação, tá, que a gente chamou de Estreito de Bering, tá, entre os atuais Estados Unidos e a Rússia. Mas como que isso aconteceu? Né, eu trouxe um mapa, né, mostrando aqui para você que ele saiu aqui da África, né, que é onde tem os vestígios dos homens mais antigos. Ele vem aqui atravessando, claro que isso levou milhões de anos para isso estar acontecendo. Ele vem aqui possivelmente atrás de animais, tá certo? E quando ele chega aqui, ó, esse Estreito de Bering aqui, ele estava congelado e aí então possibilitou a passagem desse homem, tá? Bom, e de onde eles teriam, então, vindo, né? Por qual caminho? Das atuais regiões da Mongólia e da Sibéria lá na Ásia, como eu mostrei ali no mapa. E como teria sido possível, né? Tudo indica que durante a última glaciação, como eu coloquei, formou-se uma estreita faixa de gelo e esse homem, então, conseguiu, né? O mar estava bem abaixo do que é hoje, ele consegue, então, passar a pé por essa faixa de gelo e chegar aqui no continente americano. Bom, aí vem aqui, né, finalizando, um último texto que é sobre o homem brasileiro, tá? Que é também um texto muito, mas muito interessante. Aí, em cima do texto eu te pergunto, de acordo com o texto, né, como os grupos humanos percorreram o continente em direção ao sul? Ele estava acompanhando rebanhos de animais, né, e animais de grande porte. É possível, a partir da leitura do texto, concluir que o Brasil era um deserto de gente há 10 mil anos atrás? Por quê? Não dá, porque hoje as pesquisas e os trabalhos científicos mostram que há 10 mil anos atrás o povo aqui já existia espalhado na região da Amazônia, do Nordeste, do Pantanal e do Cerrado. Então, portanto, aqui já era povoado. A nossa aula, então, terminou, viu, Gabi, né, com essa revisão.
tá? Eu espero que a gente se encontre em breve. Um grande abraço em cada um de vocês.